O P156 está dizendo o seguinte: um barco alcança a velocidade de 18 km por hora em relação à margem do rio, quando se desloca no sentido da correnteza, e de 12 km por hora quando se desloca no sentido contrário ao da correnteza. Determina a velocidade do barco em relação às águas e a velocidade das águas em relação à margem. Então, o que o exercício está dizendo aqui é o seguinte: eu tenho lá o rio. Quando o barco está descendo a correnteza, ou seja, velocidade da correnteza, aqui estaria o barco visto de cima, né? Tem aqui então a velocidade do barco. O barco alcança 18 km por hora em relação à margem, ou seja, esse 18 km por hora é a velocidade resultante, tá? Então, velocidade resultante é a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Esse 18 km por hora em relação à margem, então isso é a velocidade resultante, 18. Velocidade do barco mais velocidade da correnteza. Não dá para fazer mais nada do que isso aqui, porque eu não tenho nenhum dos dois, né? Depois ele fala assim: e ele tem uma velocidade de 12 km por hora quando ele está subindo a correnteza. Então está aqui a velocidade da correnteza. E aqui estaria o barquinho visto de cima. E ele está aqui subindo a correnteza. Quando ele sobe em relação à margem é 12. Então eu vou fazer velocidade resultante, é a velocidade do barco, menos a velocidade da correnteza. No caso, a resultante aqui é 12. Velocidade do barco menos velocidade da correnteza. E agora o que eu faço? Eu faço é montar um sistema. Porque como eu tenho duas incógnitas, barco e correnteza, o que a matemática diz pra gente? Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Então, VB mais VC é igual a 18 e VB menos VC é igual a 12. E aí o que você vai fazer? Você vai montar o sistema aqui, né? Soma os dois. VB mais VB, 2VB. Mais VC menos VC dá 0. Nem vou colocar, né? Mais VC com menos VC dá 0. 18 mais 12 dá 30. Então, VB vai ser 30. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a velocidade do barco, 15 km por hora. Isso aqui é a velocidade do barco em relação às águas, tá? Como que eu faço para achar a velocidade da correnteza? Você pode vir ou nessa equação aqui, ou nessa aqui, e substituir o valor da velocidade do barco, né? Ou aqui, ou aqui. Vamos substituir aqui, ó. Então vai ficar assim, 12, que é igual à velocidade do barco, que agora eu tenho, é 15, né? Menos a velocidade da correnteza. Vou passar o VC para cá, que ele fica positivo, vou passar o 12 para cá, fica negativo. Então, a velocidade da correnteza é 15 menos 12. Né? Porque ó, se eu pego o VC e passo para o primeiro membro, troco o sinal, fica positivo. Se eu pego o 12 e passo para cá, troco o sinal. Como ele está positivo, fica negativo. Então, a velocidade da correnteza é de 15 menos 12, 3 km por hora. Provavelmente vocês já fizeram algum exercício parecido assim, um exercício desse em matemática lá no fundamental. A soma de dois números é 18 e a diferença entre eles é 12. Quais são esses dois números? Talvez isso vai puxar na memória de alguém aí, mas basicamente é isso. T142. O T142 está dizendo o seguinte: descendo o rio em sua canoa sem remar, dois pescadores levam 300 segundos para atingir o seu ponto de pesca, na mesma margem do rio e uma trajetória retilínea.
Partindo da mesma posição e remando com velocidade da canoa em relação ao rio igual a 2 metros por segundo, eles atingem o seu ponto de pesca em 100 segundos. Após a pescaria, remando contra a correnteza, eles gastam 600 segundos para retornar ao ponto de partida. Vamos de novo? Descendo um rio em uma canoa sem remar, 2 pescadores levam 300 segundos para atingir o ponto de pesca. Então, eles estão aqui, tá? Sem fazer nada, simplesmente deixando o próprio rio levar. Eles vão gastar 300 segundos para chegar no ponto de pesca, certo? Aí a outra situação que colocou foi assim: se eles partirem da mesma posição do ponto de partida e remando, sendo a velocidade da canoa em relação ao rio de 2 metros por segundo, ou seja, se a canoa tiver uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à água, eles vão gastar 100 segundos para chegar aqui. Tem sentido, né? Está gastando menos tempo, por quê? Porque eles estão ajudando. Enquanto que aqui eles não estavam fazendo nada, deixou a água levar eles, aqui eles estão ajudando, estão remando a 2 metros por segundo. Por isso que eles gastaram menos tempo, né? Após a pescaria, eles têm que voltar para casa. Aí, remando contra a correnteza, eles gastaram 600 segundos para voltar para cá. Considerando que a velocidade da correnteza é constante, assinale as proposições corretas. Bom, vamos ver quais são? Quando os pescadores remam rio acima, a velocidade da canoa em relação à margem foi de 4 metros por segundo. Aqui está pedindo, calcule a velocidade da canoa em relação à margem na subida. Basicamente foi isso que pediu. Não é possível calcular a velocidade com que os pescadores retornaram ao ponto de partida, porque a velocidade da correnteza não é conhecida. Bom, vamos ver. Se eu conseguir fazer essa aqui vai estar errada, né? Depois, quando os pescadores remam o rio acima, a velocidade da canoa em relação ao rio foi de 1,5 metros por segundo. Tá, vamos ver lá. Então, aqui está pedindo para calcular a velocidade da canoa em relação ao rio, tá? Na subida. A velocidade da correnteza do rio é 1 metro por segundo? Vamos verificar. O ponto de pesca fica a 300 metros do ponto de partida, então aqui na 16 está perguntando, calcule a distância do ponto de partida até o ponto de pesca. 32, não é possível determinar a distância do ponto de partida. Vamos ver. Com a velocidade da canoa foi de 2 metros por segundo, quando os pescadores remavam rio abaixo, então a distância do ponto de partida ao ponto de pesca é 200 metros. Então, basicamente, calcular a velocidade da canoa em relação à margem, verificar se é possível ou não, calcular a velocidade da canoa em relação ao rio, né? Então, vamos lá. Bom, quais informações que eu tenho? Vamos lá de novo. Partindo da mesma, descendo o rio, uma canoa sem remar, 2 pescadores levam 300 segundos para atingir o seu ponto de pesca na mesma margem do rio. Então vamos lá. Sem remar. Velocidade é distância sobre o tempo. Eu não sei que velocidade que é, mas essa velocidade é a velocidade da correnteza, porque sem remar, quem trouxe eles para cá? A correnteza. Então, esses 300 segundos que eles gastaram aqui foi da velocidade da correnteza. Qual é a distância que eles percorreram? D. Quanto tempo gastaram? 300 segundos. Não dá para fazer mais nada, mas eu sei que a velocidade da correnteza é distância sobre 300, tá? Depois, partindo da mesma posição e remando, sendo a velocidade da canoa em relação ao rio, igual a 2 metros por segundo, eles atingem o seu ponto de pesca a 100 segundos. Bom, remando, aí você vai ter
velocidade resultante, que é a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, diz o seguinte, partindo da mesma posição, sendo a velocidade da canoa em relação ao rio igual a 2 metros por segundo, então isso é a velocidade do barco, 2 metros por segundo. A velocidade da correnteza eu não sei, mas ele percorreu a distância d em 100 segundos. Como que eu calculo velocidade? Distância sobre o tempo. Veja bem, a velocidade da correnteza é d sobre 300. Eu vou substituir ali, ó. d sobre 100 é igual a 2 mais d sobre 300. E aí eu vou pegar esse d sobre 300 e vou passar para o primeiro membro aqui, né? E aí vai ficar assim, vou fazer lá em cima, tá? d sobre 100 menos d sobre 300 é igual a 2. Já vai dar para calcular a distância, tá vendo? Tirar o MMC aqui é 300, 300 por 100 dá 3, vezes D, 3D, 300 por 300 dá 1, vezes D dá D. Isso é igual a 2. 3D menos D dá 2D, 300 passa para cá multiplicando, 2 vezes 300 dá 600, então a distância vai ser 600 dividido por 2, que é 300 metros. Então, a distância que separa um ponto do outro é 300 metros. O ponto de pesca fica a 300 metros do ponto de partida? Correto. Essa aqui está correta. Não é possível determinar a distância do ponto de partida ao ponto de pesca? Errada. Então, já determinei que sim, né? Bom, achado a distância, né, gente? Achado a distância, eu consigo saber qual é a velocidade da correnteza. Porque a velocidade da correnteza é distância sobre 300. Velocidade. Então, vai ser 300 dividido por 300. Que vai ser 1 metro por segundo. A velocidade da correnteza. Vamos voltar aqui. Não é possível calcular a velocidade com que os pescadores retornaram ao ponto de partida. Eu lembro que eu li aqui 1 metro por segundo. Quando os pescadores remam rio acima, a velocidade da canoa em relação à margem foi de 4. Não é possível calcular a velocidade com que os pescadores retornaram ao ponto de partida, porque a velocidade da correnteza não é conhecida. Quando os pescadores remam rio acima, a velocidade da canoa em relação ao solo foi de não. A velocidade da correnteza do rio é de 1 metro por segundo. Lembra que eu tinha lido isso? Verdadeiro. Então aqui também está certo. A velocidade da correnteza do rio é 1 metro por segundo. Tá? Tá faltando fazer o que aqui? Tá faltando verificar... como a velocidade da canoa foi de 2 metros por segundo, quando os pescadores remaram o rio acima, então a distância do ponto de partida ao ponto de pesca foi 200. Não, é 300, né? Está errado isso aqui. Isso não vai mudar se está subindo ou descendo, a distância é a mesma. Ok? Já respondemos então 64, 32, 16, o 8, faltam esses 3 caras aqui. Ó. Vamos verificar esses 3 caras aqui. Quando os pescadores remam rio acima, a velocidade da canoa em relação à margem foi de 4. Isso aqui é a velocidade resultante. Não é isso? Bom, vamos voltar aqui. Após a pescaria, remando contra a correnteza do rio, eles gastam 600 segundos para retornar ao ponto de partida. Então, agora subindo a correnteza, tá? Eu vou apagar aqui alguma coisa para eu poder continuar resolvendo, tá? Então, vamos lá. Agora, subindo a correnteza, hein? Subindo a correnteza, eu tenho que a velocidade resultante é a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Velocidade é distância
sobre o tempo. Velocidade do barco menos velocidade da correnteza. A distância que ele percorreu eu já tenho, é 300 metros. O exercício está dizendo aqui em cima que após a pescaria remando contra a correnteza, eles gastam 600 segundos para poder retornar. Velocidade do barco eu não sei, mas da correnteza eu sei. Da correnteza é 1, não muda. 300 dividido por 600 dá 0,5, né? 0,5 é igual à velocidade do barco menos 1. Esse menos 1 eu trago ele para cá, ele fica positivo, fica 1 mais 0,5, que é igual à velocidade do barco. Então, a velocidade do barco em relação ao rio é de 1,5 metros por segundo. Ok? E a velocidade resultante é quanto? Quanto que é a velocidade resultante? A velocidade do barco em relação à margem, quanto que é? Está aqui, ó. A velocidade resultante é ΔS sobre ΔT. Já até fiz, né? Deu quanto aqui? 0,5. Mas o Emerson podia fazer de outro jeito? Podia. Você podia fazer aqui, ó. Ó, velocidade do barco é 1,5, da correnteza é 0,5, 1,5 menos meio daria, desculpa, 1,5 menos 1, né? Porque da correnteza é 1, não é meio, é 1. 1,5 menos 1, 0,5. Então a velocidade de subida, que essa velocidade aqui é de subida, é 0,5 e a do barco em relação à água é 1,5 metros por segundo. Vamos verificar aqui. Quando os pescadores remaram rio acima, a velocidade da canoa em relação à margem foi de 4 metros. Não. A velocidade da canoa em relação à margem foi de 0,5. Errado. Não é possível calcular a velocidade com que os pescadores retornaram ao ponto de partida, porque a velocidade da correnteza não é conhecida. Errado. Calculei. Quando os pescadores remaram rio acima, a velocidade da canoa em relação ao rio foi de 1,5. Sim, a velocidade do barco em relação à correnteza foi 1,5, então o 4 está certo. Dê como resposta a soma. Então está certo o 4, o 8 e o 16. 16 mais 8, 24. Mais 4, 28. Então a resposta aqui seria o número 28. T145 está dizendo assim: a correnteza de um rio tem velocidade constante de 3 metros por segundo em relação às margens. Um barco que se movimenta com velocidade constante de 5 metros por segundo em relação à água atravessa o rio, indo em linha reta de um ponto A até um ponto B, situado imediatamente à frente da margem oposta. Sabendo que a direção AB é perpendicular à velocidade da correnteza, pode-se afirmar que a velocidade do barco em relação às margens vai ser de quanto? Bom, olha só, o exercício está dizendo aqui que atravessa o rio indo em linha reta de um ponto A até um ponto B. Então imagina que o barco está aqui, ó. Ele vai sair então de um ponto, deixa eu só trocar a cor da minha caneta, deixa eu colocar vermelho aqui para aparecer. Ele vai sair de um ponto A e ele vai obrigatoriamente chegar num ponto B exatamente à frente, tá? Só que veja bem, se ele tentar ir assim, ele não vai chegar lá, né? A correnteza vai levar ele para lá, ó. Por isso que eu coloquei meu desenho virado. Por quê? Para ele poder andar em linha reta, o que ele precisa fazer? Ele tem que fazer o seguinte: ele tem que ter a velocidade dele assim. Tá? Ele precisa ter a velocidade dele desse jeito aqui. Por que ele tem que ter a velocidade dele desse jeito aqui? Porque se ele tiver a velocidade dele desse jeito aqui,
A correnteza vai ter uma velocidade. Vai ter uma velocidade para cá, né? A correnteza vai ter uma velocidade para cá, ocasionando o que, gente? Ocasionando uma velocidade resultante aqui. E aí sim ele vai conseguir chegar lá no ponto B. Ele vai literalmente andar desse jeito aqui, ó, de lado. Ele vai andar de lado aqui assim, né, até chegar lá. Porque ele sobe, a correnteza traz ele para baixo. Ele sobe, a correnteza traz ele para baixo. Ele sobe, a correnteza traz para baixo. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, como que eu vou fazer para achar a velocidade do barco em relação à margem? Me deu a velocidade do barco, ó, a velocidade do barco é 5 metros por segundo. Me deu a velocidade da correnteza. A correnteza tem velocidade de 3 metros por segundo. E a velocidade do barco é 5. Vocês percebem que formou aqui um triângulo retângulo, né? Você tem a velocidade do barco aqui, ó, que é 5. Você tem a velocidade da correnteza aqui, que é 3. E ele quer saber qual é a velocidade resultante. Triângulo retângulo. Dá para fazer 3, 4, 5? Dá. Se um cateto valer 3 e o outro cateto valer 4, a hipotenusa vai valer 5. Tá vendo? 3, 4, 5. Já achei a velocidade do barco em relação à margem. 4 metros por segundo. E aí, não entendi não. Aplica o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quanto que vale a hipotenusa aqui? 5. Quanto que vale um dos catetos? 3. Quanto que vai valer o outro cateto? Quero saber. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Passo o 9 para cá, fica 25 menos 9 é igual à velocidade resultante ao quadrado. 25 menos 9, 16, que é igual à velocidade resultante ao quadrado. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 16, tanto faz trocar aqui. A velocidade resultante é raiz quadrada de 16. Que dá quanto? Velocidade resultante dá 4 metros por segundo, né? Foi o que eu achei aqui, 3, 4, 5. O P185 é um exercício de lançamento horizontal. Num exercício de tiro, um homem sobre uma plataforma aponta sua arma na direção de um objeto parado no ar e situado na mesma horizontal, a 200 metros de distância. Então, ó, daqui até aqui tem 200 metros. No instante em que a arma é disparada, o objeto inicialmente se encontra a 80 metros do solo, a altura é 80 metros, e inicia o seu movimento de queda. Desprezando a resistência do ar, adotando o G igual a 10, determine a velocidade mínima que deve ter a bala para atingir o objeto. Então, ele quer saber qual é a velocidade do projétil aqui, da bala, para conseguir atingir o projétil. Veja bem, o que eu falei com vocês sobre o lançamento horizontal? Eu falei que quando o corpo chega aqui, quando ele estava aqui, ele só tem o movimento horizontal porque o tampo da mesa estava segurando. Mas quando ele chega aqui, não tem mais o tampo da mesa. O que ele começa a fazer? Ele começa a cair. A mesma coisa vai acontecer com a bala do revólver aqui. Na hora que ela sair do cano do revólver, ela vai começar a cair, né? Então, o projétil que saiu daqui, ele está em lançamento horizontal. E o que eu sei é que a velocidade inicial de queda é 0. A mesma coisa vai acontecer aqui. Alguém estava segurando esse objeto, na hora que esse cara disparou, a pessoa soltou esse objeto. Então esse objeto vai começar a cair. Exatamente no momento que a bala também começa a cair, porque ela foi disparada e logo depois que ela sai do cano do revólver,
Vamos imaginar que você tem aqui o cano do revólver aqui, ó. Na hora que a bala ela sai do cano do revólver, ela tem essa velocidade aqui, mas na hora que ela deixa o cano está segurando ela para ela não cair. Mas depois que ela saiu, ela começa a cair, tá? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Ela vai fazer esse movimento, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Vou fazer até exagerado, não vai ser isso tudo não, tá? Por conta da alta velocidade do projétil e da pequena distância aqui. Vou fazer só para ficar bem acentuado. E o que vai acontecer é que a bala começa a cair no mesmo instante que esse. Aí você vai lá para a queda livre. Independente da massa, do formato, todos os corpos próximos à superfície da Terra caem com a mesma aceleração. Lembra lá da bola de boliche da pena, caindo uma ao lado da outra? A bala vai descer e esse objeto também vai descer. E eles vão acelerar na mesma quantidade. Então, à medida que a bala vai fazendo esse movimento para baixo, esse objeto aqui vai caindo. Na hora que a bala estiver aqui, esse objeto está aqui. Na hora que a bala estiver aqui, esse objeto está aqui. Na hora que essa bala estiver aqui, esse projétil está aqui. Na hora que essa bala estiver, o projétil vai estar aqui. Na hora que a bala estiver aqui, ele também está lá e eles se encontram, tá? Então, vai acontecer esse encontro aí, ok? Bom, como que eu vou fazer para achar a velocidade com que ela soltou? Qual é a condição para a bala atingir esse objeto? Primeiro, eles têm que estar na mesma posição, né? Tem que estar no mesmo lugar. E para eles estarem no mesmo lugar, o que tem que acontecer? A bala tem que percorrer essa distância aqui, no mesmo intervalo de tempo que esse projétil gasta para chegar nessa posição aqui. Concordam? Muito bem. Então, a relação entre a queda do objeto e da bala é o tempo. O tempo que ela gastou para descer é o mesmo tempo que esse objeto vai gastar para descer aqui, ok? Eu vou apagar isso aqui para poder ter mais espaço para resolver agora. E aí você pode estar pensando assim, mas o Emerson, eu consigo determinar em que ponto que ele atinge aqui? Então, aqui está o pulo do gato. Ó. Determine a velocidade mínima que a bala vai ter. O que significa a velocidade mínima? A menor velocidade que ela vai ter. Se ela tem uma velocidade muito alta, ela pode encontrar esse objeto logo aqui. Ó. Por que encontrar aqui? Lembre-se que na horizontal o movimento é uniforme, né? Deslocamento é velocidade vezes tempo. Quanto maior for a velocidade, maior seria a distância percorrida. Nesse caso aqui, a distância é sempre a mesma, né? Independente se a bala vai atingir o objeto aqui, ou vai atingir o objeto aqui, ou vai atingir o objeto aqui, ou vai atingir o objeto aqui no chão, independente de onde atingir, ela tem que percorrer na horizontal a mesma distância de 200 metros. Né? Então, veja bem, quanto maior for a velocidade da bala, como a distância percorrida é a mesma, quanto maior for a velocidade, menos tempo ela vai gastar. Ou seja, se ela tiver uma velocidade muito alta, ela vai alcançar esse objeto aqui. Se ela tiver uma velocidade mediana, ela encontra o objeto aqui. Se ela tem uma velocidade mínima, ela vai encontrar o objeto no instante em que ele está chegando no chão. Imagina que ele está a 1 milímetro do chão. Então, isso aqui é uma informação importante. Velocidade mínima, eu estou então determinando que essa bala vai atingir esse objeto quando ela estiver aqui no chão, tá? Eu falei para vocês que qual seria a relação do movimento desse cara com o da bala? O tempo, né? Então, muito bem. Eu sei agora qual é a distância que esse objeto vai percorrer, porque eu sei que a bala ela vai atingir o objeto aqui, tá? E aí eu consigo determinar qual a distância que esse objeto gastou para chegar aqui embaixo, tá? Como que eu vou fazer isso? Esquece isso aqui, eu fiz só para explicar, né? Vamos lá para o objeto. Velocidade inicial 0, certo? Aceleração 10, positivo. Distância percorrida 80 metros.
e eu quero saber quanto tempo gastou para chegar lá embaixo. Eu vou usar a equação do sorvete meio atrapalhado. Velocidade inicial é 0, 0 vezes qualquer número é 0. Isso aqui é deslocamento, é 80. Vai ficar 80, que é igual a meio, vezes a gravidade, que é 10, vezes o tempo, ao quadrado. 10 vezes 1, 10, por 2 dá 5, passa para cá dividindo, fica 80 dividido por 5, que é igual a t ao quadrado. T é igual a raiz quadrada, 80 dividido por 5 dá 16. Isso implica que ela gasta 4 segundos para atingir o chão. Esse é o maior tempo, esse é O, ΔS, é velocidade, vezes o tempo. Esse é o maior tempo que a bala tem para atingir o objeto. Significa que ele vai ter a menor velocidade possível, tá? A menor velocidade, porque se ele tiver uma velocidade menor do que essa que eu vou calcular, ele não vai conseguir atingir o objeto, porque o objeto vai estar no chão, ela vai chegar só depois, ok? Bom, então vamos lá. Vamos agora para a bala, que na verdade nós não chamamos de bala, chamamos de projétil. Tá? Bala é aquilo que tem lá no mercado, na lanchonete. A arma dispara projétil, né? Vou trabalhar com que parte? Horizontal. Horizontal, o movimento é uniforme. S é igual a S0 mais VT. Já vou passar o S0 para o primeiro membro. E eu vou ter isso aqui. 200 é igual à velocidade do projétil que eu quero achar. E quanto tempo ele vai ter para alcançar o objeto? 4 segundos. A velocidade do projétil, então, é 200 dividido por 4. A velocidade do projétil, então, vai ser 50 metros por segundo. Tá parecendo pouco? Multiplica esse trem por 3,6 aqui. Parecendo pouco? Nossa, é só 50? Não é só 50, não. Ó, vai ficar 50 vezes 3,6 é a mesma coisa que 5 vezes 36. 6 vezes 5, 30, com 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 180 km por hora. É a menor velocidade que o projétil pode ter para poder chegar aqui. A resposta é essa, tá, gente? 50, porque ele não pediu aqui em km por hora, ele só pediu a velocidade mínima necessária. Bom, esse exercício aqui está dizendo o seguinte, olha. Um disco rola sem escorregar sobre o solo suposto horizontal, mantendo-se sempre na vertical. A velocidade do centro O em relação à Terra tem módulo V. Aqui, o centro do disco tem velocidade V. Determine os módulos das velocidades dos pontos A, B, C, D em relação à Terra. Alguém está se perguntando, né, o que essa bicicleta está fazendo do lado aqui. Então, gente, olha só, eu vou pegar a bicicleta para depois chegar lá, tá? Você imagina que essa bicicleta, ela está se movendo aqui para a nossa direita, tá? Ela tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Vocês concordam comigo que se a bicicleta está se movendo a 5 metros por segundo, qualquer ponto que você pegar da bicicleta, que faz parte da bicicleta, ele tem que estar se movendo para lá com uma velocidade de 5 metros por segundo, né? Todos os pontos da bicicleta têm que ter uma velocidade de translação de 5 metros por segundo. Porque você imagina o seguinte, toda essa parte aqui da bicicleta está indo para frente com uma velocidade de 5 metros por segundo e o banco está se movendo para frente a uma velocidade de 3 metros por segundo. Ora, se o banco estiver mais devagar que o resto da bicicleta, vocês concordam comigo que ele vai ficar para trás, não vai? Pois bem,
Então, o banco também tem que dar 5 metros. Então, quando você pega uma bicicleta que está se movendo com uma certa velocidade, qualquer ponto que você pegar que faz parte da bicicleta vai estar se movendo à mesma velocidade, tá? Essa velocidade que eu estou me referindo, gente, é chamada de velocidade de translação. Transladar significa andar aqui, ó, né? Andar em linha reta, vamos pensar assim, né? Só que tem algumas partes da bicicleta que, além do movimento de transladar, de se mover, tem um outro movimento, que é o movimento de rotação, que é o caso da roda, que é o caso da catraca, da coroa, dos pedais, né? Então, a bicicleta, todos os pontos que você pegar da bicicleta vão estar com a mesma velocidade, né? Só que se você pegar a roda, além dessa velocidade de translação, a roda gira. Você tem um movimento então de rotação. Então, a roda, ela tem dois movimentos. O movimento da roda em relação ao chão é uma composição de movimento. Existe o movimento de rotação e o movimento de translação, tá? Então eu coloquei essa bicicleta aqui do lado para vocês entenderem isso. Quando um corpo gira, quando você tem um corpo circular que está girando e ele está se movendo em relação ao solo, ele se enquadra como composição de movimento, tá? Porque ele tem um movimento de translação, porque se eu pego esse disco e jogo ele aqui, ele vai andar para frente, não vai? Então ele está transladando. Mas ao mesmo tempo ele está girando. Então, esse disco ele tem dois movimentos, o de translação e o de rotação, tá? Agora que eu já expliquei isso para vocês, eu acho que vocês conseguiram entender isso, eu vou tirar a bicicleta para poder vir para o exercício aqui, ok? Então vamos lá. Esse disco girando, rodando aqui e indo para frente, ele tem uma translação e uma rotação. E eu falei o quê? Eu falei que todos os pontos de um corpo têm a mesma velocidade, né? E voltando lá na transmissão do movimento circular, eu falei para vocês também que o centro da roda, quando o centro de uma circunferência, de uma engrenagem tem velocidade v, todos os pontos também têm, correto? Então vamos lá. No movimento de translação, todos os pontos, qualquer ponto que você escolher, não ficou muito retinho não, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Todos os pontos terão uma velocidade v para frente, ok? Acabei de falar lá da bicicleta, todos eles têm mesma velocidade para frente, tá? Em termos de rotação, voltando então lá, eu falei que todos os pontos têm a mesma velocidade do centro, só que como está girando, a velocidade ela é assim, ó. A periferia da roda está girando em relação ao centro com velocidade v, ok? Então, olha, esse disco tem um movimento de translação em que todas as velocidades estão horizontais para a direita, porque ele está se movendo para a direita, e todos os pontos giram com velocidade v em relação ao centro, ok? Ó, esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto A. Ok? Aí o exercício quer saber qual é o módulo da velocidade dos pontos A, B, C, D em relação à Terra. Então, vamos pegar o ponto A. No ponto A, o que eu tenho? A velocidade resultante. A velocidade resultante é a soma do movimento de translação com o de rotação. Como esses dois vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então vai ficar v mais v. A velocidade resultante do ponto A
em relação ao solo é 2v. Você não acredita em mim? Vamos pensar o seguinte. Lembra lá de v é igual a ômega r? O que eu falei para vocês da relação da velocidade com o raio? Aumenta o raio, aumenta a velocidade. Não é isso? Então vamos lá. Daqui até aqui tem o quê? Tem raio. E daqui até aqui? Também tem raio. Não é isso? E daqui até aqui? Tem 2 raios. Não tem? Então vamos lá. Se eu pegar em relação a esse ponto, daqui até aqui é raio e a velocidade é v. Daqui até aqui, o que aconteceu? O que eu fiz com o raio? Dobrei, aumentei ele 2 vezes. O que tem que acontecer com a velocidade? Tem que aumentar 2 vezes também, né? Ou seja, a velocidade em relação ao chão é 2v. Tá vendo? Vamos para o ponto B. Ponto B, deixa eu escrever aqui. Ponto B. Ponto B está aqui, ó. Né? Lá no desenho, ponto B está aqui, ponto B está aqui. Eu tenho uma velocidade horizontal e uma vertical. Eu tenho uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. Aonde está a velocidade resultante? A velocidade resultante está aqui. Como que eu vou calcular a velocidade resultante? Teorema de Pitágoras. VR ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V ao quadrado. Velocidade resultante ao quadrado vai ser, aqui eu posso fazer isso, ó, 2V ao quadrado, porque V ao quadrado mais V ao quadrado dá 2V ao quadrado. VR é raiz quadrada de 2V ao quadrado, que vai ficar, o V ao quadrado pode sair da raiz, né? Vai ficar V que multiplica raiz quadrada de 2. Então, aqui no ponto B, né? Aqui no ponto B, eu tenho uma velocidade em relação ao chão que é oblíqua para baixo e ela vale V raiz de 2. Certo? Vamos para o ponto C. Ponto C. Eu tenho uma velocidade de translação V para a direita e eu tenho uma velocidade de rotação V para a esquerda. Olha, eu tenho uma velocidade V para lá e uma outra velocidade V para cá. Quanto que vai dar resultante ali, gente? A velocidade resultante ali vai dar 0. Vai ser 0. Que tem toda a lógica, né? Porque olha só, esse trem girando, aqui está dizendo que a roda não escorrega. Significa que quando a roda chegar aqui no chão, esse ponto não pode sair. Ele não pode, porque se ele for para cá, ele escorrega. Eu estaria deslizando a roda. Né? Então, a hora que ele chega aqui, o atrito tem que segurar esse ponto porque a roda vai para frente. Então, esse ponto ele fica parado em relação ao chão. Né? A velocidade resultante desse aqui em relação ao chão é 0. E agora vamos para o ponto D. Né? Ponto D. O que eu tenho no ponto D? O ponto D está aqui. Ó. Aqui está o ponto D. Está aparecendo mais um P, mas é D. Ponto D. E aqui é o ponto D. Eu tenho uma velocidade horizontal e outra vertical. Igualzinho aqui, ó, uma horizontal e outra vertical. A diferença é que no ponto D, a velocidade vertical está para cima, né? Então eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma velocidade horizontal e uma vertical para cima. A resultante está aqui. Aqui vale V, aqui vale V. Quanto que vale a velocidade relativa? Eu não vou fazer a conta de novo. É a mesma conta que está aqui, ó. É raiz quadrada de 2 vezes a velocidade. Então, gente, o movimento quando um disco, um corpo circular está se movendo, ele tem 2 movimentos, o de translação e o de rotação. E isso aqui é regra, tá? Quando você pega o ponto mais distante, ele vai estar com uma velocidade que é o dobro da velocidade de translação do corpo.
né? Quando ele estiver aqui, esse ponto aqui está parado, tá? Quando estiver aqui ou aqui em relação ao solo, vai ser raiz quadrada de 2, ok? P187. Num parque de diversões, um dos brinquedos consiste em usar um canhão fixo, inclinado, fazendo um ângulo igual a 45 graus em relação ao solo, para atingir uma pequena bola suspensa a 3 metros de altura da boca do canhão e a uma distância horizontal de 5 metros dele. Determine a velocidade inicial que deve ser imprimida ao projétil para conseguir acertar o alvo. Então vamos lá, o que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho um canhão aqui, o objetivo do joguinho, é um jogo, né? Você vai disparar o canhão, certo? De modo que ele atinja essa bola aqui, né? O único controle que você tem aqui é a velocidade com que vai ser lançado esse projétil. Inclusive, o que o exercício pediu para achar foi exatamente isso: determina a velocidade inicial que deve ser imprimida ao projétil, né? Então, o que você controla aqui é a velocidade. Por quê? É a velocidade que vai determinar se você consegue acertar esse cara aqui ou não, né? Como o ângulo é fixo, o que vai determinar o que acerta aqui é a velocidade. Se você tiver uma velocidade muito grande, velocidade muito alta, ele vai passar por cima, né? Lembrando que, deixa eu colocar aqui para lembrar isso, né? Ó, você tem aqui o projétil que tem um vetor velocidade aqui, né? E esse vetor velocidade, o que ele faz? Ele é decomposto em VOX, certo? E ele é decomposto em VOY. O que acontece? Esse ângulo de 45 graus vem para cá, porque ângulos internos, ângulos opostos pelo mesmo vértice são iguais. Isso aqui é constante. Mas o que acontece? Se você aumenta essa velocidade, ó, se você vem aqui para esse vetor e faz ele ficar mais comprido, você aumenta o valor de VY. VY fica maior. O que acontece? Ela sobe mais. Se você reduz essa velocidade, deixa ela menor, o VY fica menor. E aí ela não vai fazer essa trajetória. Ela vai fazer uma trajetória menor. Então, o que vai determinar se você consegue acertar essa bola aqui ou não é o valor da velocidade inicial. Se ela for grande demais, passa. Se for baixa demais, faz isso. Então, existe uma velocidade específica para poder chegar aqui e atingir a bolinha, tá? Bom, como que eu vou fazer para achar o valor dessa velocidade? Gente, esse exercício aqui é um exercício de nível mais elevado, tá? Dá um bom trabalho tá resolvendo ele. Esse espaço que eu tenho aqui, inclusive, não vai dar para fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com uma tela em branco. Eu vou começar aqui, colocar o básico aqui, depois eu vou começar com uma tela em branco, porque a resolução é bem extensa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu sei que em todo lançamento oblíquo, eu faço a decomposição da velocidade, né? Quem é o VOX? VOX é a componente de VO com um ângulo de 45 entre eles, tá vendo? Então, cosseno de 45. Quem é VOY? VOY é VO sem o ângulo de 45. Certo? Dá para calcular alguma coisa aqui? Não dá. E por que não dá? Porque eu não tenho o valor de VO. Na verdade, é ele que eu quero achar. Certo? Outra coisa. Na horizontal, eu sei que o movimento ele é o quê? Ele é uniforme. A velocidade aqui é constante. Então, o VOX ele é o mesmo valor aqui, aqui e aqui. O VOX ele não muda de valor, ele é o mesmo em qualquer lugar. Por quê? Porque em X, o movimento ele é retilíneo
uniforme, certo? E se ele é retilíneo uniforme, eu posso usar a equação, por exemplo, V é ΔS sobre ΔT. Sendo que esse V aqui é o VOX, né? Ele é constante, ok? Então, VOX é qual a distância que ele vai percorrer na horizontal para chegar na bolinha. A bolinha não está a 5 metros aqui na frente? Essa trajetória vai fazer com que ela se desloque na horizontal 5 metros. Quanto tempo vai gastar? Não sei, vou chamar de T. Ok? Então, VOX é 5 sobre T. Em Y, o movimento é uniformemente variado. E o que eu tenho? Quais informações que eu tenho de Y aqui? As informações que eu tenho é que a bola vai ter que subir que altura? 3 metros. Então ela vai sofrer um deslocamento de 3 metros. Como ela está subindo, eu vou usar um G negativo, menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? E só. Eu só tenho essa informação. Ah, Emerson, e o VY aqui não é zero? Não, porque eu não sei se aqui é o ponto de altura máxima. Pode acontecer que a altura máxima, pode ser que ele pegue aqui ainda subindo, que a altura máxima vai ser aqui. Nada me garante que aqui é a altura máxima. Então eu não posso falar que o VY aqui é zero, tá? Eu não posso falar. A única coisa que eu tenho é essas duas informações aqui. Bom, eu preciso de relacionar esses dois movimentos. Como? O que eu falei com vocês na teoria? Normalmente ele te pede uma informação numa direção e fica faltando essa informação e você vai tentar calcular na outra direção, né? E normalmente isso é o tempo. Tanto é que, tá vendo? Olha aqui, ó. Ficou faltando o tempo. Porque se eu calculo o VOX, gente, olha aqui, ó. Se eu calcular o VOX, eu acho o VO, porque eu sei quanto que vale o cosseno. Então, olha só, se eu souber quanto que vale VOX, eu consigo substituir aqui e achar o valor de VO. Então, seria interessante eu estar calculando o tempo aqui, ó. E que equação eu usaria? A equação do sorvete meio atrapalhado. Eu usaria a equação do sorvete meio atrapalhado. Porque eu acharia o tempo, né? Aqui é VOY, né? Eu acharia o tempo, substituiria aqui e acharia o VO, certo? Tá vendo como é que o espaço já acabou? Então, eu já fiz mais ou menos aqui. Eu vou colocar uma tela em branco agora para a gente estar resolvendo, tá? Eu só vou anotar essa informação aqui, essas duas informações aqui, tá? E isso aqui, ok? Então eu limpei ali, já deixei anotado aqui que o VOX, o VOY, aquele valor, a equação do sorvete, eu peguei o S0, já passei para o lado de cá, porque isso aqui é o deslocamento. Lembra que ela vai subir 3 metros? Então 3 é igual o VOY, que eu não sei quanto que vale, vezes o tempo, que eu também não sei quanto que vale. Quanto que vale a aceleração aqui? É da gravidade, ela é negativa, não é? Menos 10 vezes 1, menos 10. Por 2, menos 5. Então, menos 5t ao quadrado. Aí vocês estão percebendo? Acabou ficando o VOY aqui. E aí não vai dar para eu achar o tempo, né? Porque eu não sei quanto que vale o VOY. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o tempo aqui. Eu vou passar o t para lá e vou passar o Vx para cá. Ó. Vou multiplicar cruzado. T igual a 5 sobre Vx. Já que eu não consigo tirar o VO, eu vou tirar o tempo. Tá? O que eu vou fazer então? Ó, vou fazer isso aqui. Ó. 3 é igual VOY. Aí, no lugar desse tempo, ao invés de eu achar o tempo aqui e substituir lá, eu vou fazer o contrário. Eu vou isolar o tempo e vou substituir aqui. Então, aqui vai ficar 5 dividido por Vx.
menos 5 ao quadrado, né? Então eu vou abrir parênteses aqui, 5 Vx ao quadrado. E aí você pode estar pensando assim, Mestrinho, vai dar certo não? Vai sim, sabe por quê? Eu não quero achar, não é o VOX, não é? Quem é VOY? VOY não é VO seno de 45? Quem é VOX? É VO cosseno de 45. Vai ficar o VO. Eu vou substituir aqui, ó. No lugar do VOY, eu vou colocar VO seno de 45. No lugar de VX, eu vou colocar VO cosseno de 45, tá? Olha o que vai acontecer. 3 é igual. Tem VOY, né? Quem é VOY? VO seno de 45. Não vou substituir o seno de 45 aqui, vocês vão entender agora mesmo. Vezes 5, não é isso? Dividido pelo Vx. Quem é Vx? O VOX. VO cosseno de 45. Cosseno de 45. Correto? Vamos continuar, né? Menos, é só fazer aqui, menos 5, abre parênteses, 5, né? Tá o 5 aqui. Quem é Vx mesmo? Vx é VO cosseno de 45. VO cosseno de 45. Isso aqui elevado ao quadrado. Bom, gente, agora é matemática, tá? Ó, vou fazer uma coisa aqui para ficar bem fácil de enxergar. Eu vou pegar esse 5 e vou deixar ele aqui na frente, porque numa multiplicação a ordem não afeta o resultado. Quanto que é 2 vezes 3? É 6. E 3 vezes 2? Também dá 6. Então, a ordem na multiplicação não altera. Então, eu vou deixar o 5 aqui, que multiplica. Não tem uma divisão aqui? Ó, vou fazer a divisão então. VO seno de 45. E aqui embaixo, VO cosseno de 45. Ok? 5 ao quadrado, 25. Né? 5 ao quadrado é 25. Então, vou fazer direto não. Vou fazer devagarzinho aqui. 5 ao quadrado, 25. E aqui vai ficar VO ao quadrado vezes o cosseno de 45 ao quadrado. Ok? E o cosseno de 45 ao quadrado. Bom, 5. Olha o que acontece. Eu tenho um VO multiplicando aqui, um VO dividindo aqui. Posso simplificar. Seno de 45 cosseno de 45, gente, é o mesmo valor. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz sobre 2 dá 1. Aqui também eu posso simplificar. Sobrou apenas 5. E aqui eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 25. Que dá 125. O que sobrou aqui embaixo? Sobrou V0 ao quadrado vezes o cosseno de 45 ao quadrado. Cosseno de 45, gente, é raiz de 2 sobre 2. E está elevado ao quadrado, né? Porque aqui em cima estava elevado ao quadrado. Vou passar esse 5 para cá. Então vai ficar 3 menos 5, que é igual a menos 125 dividido por V0 ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. 3 menos 5, menos 2. Ô, gente, isso aqui não é uma divisão de fração?
Divisão de fração, o que eu faço? Conserve o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso disso aqui? O inverso disso aqui é 4, 2 vezes 0 ao quadrado. Certo? E aí eu posso simplificar aqui e aqui dá 2. Ok? Vai ficar menos 2, que é igual a menos 125. Eu simplifiquei, né? Vezes 2, dividido por V0 ao quadrado. Tem menos aqui e menos aqui. Multiplica por menos 1. Ok? Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. V0 ao quadrado eu passo para cá multiplicando, o 2 eu passo para cá dividindo. Vai ficar V0 ao quadrado, que é igual a 125 vezes 2, dividido por 2. Simplifica aqui, simplifica aqui. Vai ficar V0 igual a raiz quadrada de 125. Esqueci de colocar o igual aqui, né? Espera aí. V0 igual a raiz quadrada de 125. V0, então, vai ser igual, vai dar aproximadamente 11,18. 11,2 metros por segundo. A velocidade com que eu vou ter que lançar aquela bola lá no canhão vai ser de aproximadamente 11,8 metros por segundo, tá? Volto a repetir, tá? Esse exercício aqui é de um nível mais elevado, ele é muito matemático, né? Como vocês podem perceber. Como que eu consegui pensar tudo isso aí? Foi prática, tá, gente? É prática. A gente vai resolvendo, você começa a resolver, começa a ver, fala, acho que eu posso substituir ali. Eu acho que eu posso fazer. Você vai fazendo assim, é assim que a cabeça da gente vai pensando. É com a prática, né? Esse exercício que eu apresentei para vocês aí é de um nível mais elevado, porque ele usa muito da matemática para estar resolvendo, ok?